Fala pessoal, vamos falar sobre o medo? Sim, eu me chamo Riquelme e estou aqui para falar para vocês sobre o medo, à luz da Bíblia. Sim, como sempre, meus vídeos são baseados no que a Bíblia fala sobre sentimentos, sobre alguns assuntos importantíssimos para a nossa vida. Como terceiro vídeo dessa nossa série sobre sentimentos, hoje vamos falar sobre o medo em relação à Bíblia, a como a gente deve lidar com esse sentimento tão poderoso, bom, mas também que traz uma grande consequência na nossa vida de maneira ruim. Como eu já disse, o medo, ele é bom. Ele é somente um mecanismo de segurança que o nosso cérebro tem para que a gente possa estar cada vez mais seguro, guardado, porque o nosso cérebro já tem uma reação em relação ao mundo por reconhecer que o mundo é perigoso. Então, nós como seres humanos temos esse mecanismo de segurança para nos guardar e nos livrar de tudo o que há de ruim. Porém, o medo se torna um problema quando ele traz consigo a crença limitante. É sobre ela que vamos falar hoje, sobre esse medo exagerado em relação àquilo que é desconhecido. A consequência disso é que a gente não consegue atingir aquilo que Deus tem para a nossa vida se nós temos medo do desconhecido, se nós temos medo do que nós não enxergamos. Como Deus nos fala na palavra, a gente foi chamado para viver pela fé e não pelo que vemos. E a gente foi chamado para entender que é necessário a gente confiar mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, confiar no Deus da nossa salvação, é o nosso Senhor. Então, quando temos medo em relação às muitas dúvidas, às muitas coisas que aparecem na nossa frente, às situações que não são tão certeza nas nossas vidas, nós acabamos trazendo a desconfiança no Deus que nós servimos. Nisso nunca atingiremos aquilo que Deus tem para a nossa vida se não confiarmos, se deixarmos o medo tomar conta de cada um de nós. É importante entendermos que Deus é Pai. Ele cuida da gente de uma maneira que a gente vai crescer. Assim como um pai nos coloca em situações de risco, em situações onde a gente tem medo ou a gente vai ser esticado, em situações de desafios, Deus como Pai faz isso com a gente. Às vezes é necessário a gente enfrentar os nossos medos. Deus não chamou pessoas medrosas, fracas, pessoas que estão ali tomadas pelo medo. Na Bíblia a gente vai ver, inclusive na história de Gideão, onde Deus fala, os fracos e medrosos caem fora do exército do Senhor. Aquelas pessoas que tinham medo, elas foram embora. Por quê? Porque Deus não aceita seus servos medrosos. Deus quer que a gente seja forte e corajoso, assim como Ele ordenou a Josué. Seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Eu tomarei conta de você e da sua vida. A sua vida está em minhas mãos e eu te chamei para um propósito. É o que o Senhor nos fala nesse dia de hoje. Então entenda, não deixe o medo tomar conta da sua vida, pois Deus é Pai, Deus cuida de cada um de nós e Deus está com toda a situação sob o controle dEle. Está tudo em suas mãos. Então confie, basta que você confie no grande poderio dEle, na soberania dEle, diante do mundo, do tempo e de todas as coisas, onde Ele te ama e Ele quer te levar a um nível muito mais superior àquilo que você crê ou acredita. É importante entendermos que até os grandes homens do Senhor temeram. É importante a gente entender que pessoas são medrosas no geral, que grandes homens da sociedade tiveram medos também. Mas o diferencial que fez essas pessoas serem o que elas são hoje, historicamente falando, foi a atitude que elas tiveram diante do medo, onde elas temeram, mas elas agiram em força, agiram em coragem. Essa confiança, ela veio do Senhor, na maioria dos casos, e é onde a gente tem que segurar, é onde a gente tem que se apegar, porque assim nós viveremos grandes glórias na nossa vida. Sabe um exemplo que tem de uma pessoa que foi medrosa? Elias. Sim, aquele cara, ele fez coisas maravilhosas. Foi um dos grandiosos profetas na Bíblia. Ele foi um dos grandes profetas de milagres nas Escrituras, onde por 3 anos não choveu em Israel por causa de uma profecia dele, onde ele viveu coisa tão extraordinária a ponto dele ser alimentado por corvos. Deus mandava alimento através daqueles corvos para ele. Também foi enviado a Sarepta
para ser alimentado, para ter uma provisão divina totalmente extraordinária por uma viúva. Sim, Deus multiplicou aquele alimento na casa daquela viúva, até por causa daquela seca que ele profetizou que haveria de 3 anos. Inclusive, um dos casos de ressurreição na Bíblia é narrado pela história de Elias, onde ele ressuscitou uma criança. Ele foi um profeta de Deus, um cara que confiou plenamente no Senhor. Porém, os momentos de dúvidas chegam. Quando vier o sentimento de medo, o que fazer em relação a isso? A rainha Jezabel manda matar Elias. E naquilo tudo, naquela situação toda de milagre e tudo, ele veio a ter medo. Sim, ele temeu por sua vida. Fugiu para o deserto e lá ele, após alguns dias, ele foi alimentado por Deus, obteve uma provisão extraordinária e até chegou num local onde ele se encontrou com Deus, no monte. A questão é, o que você faz com o seu medo? Você busca ao Senhor ou você apenas é paralisado pelo seu medo? Porque, como grandes homens de Deus, eles também temem, mas precisamos ter atitudes diante desse medo e vencê-lo em batalha. Eu sei que o caso de Elias é um caso muito difícil de se entender, porque ele quis morrer após ser perseguido de morte por uma rainha. É muito controverso o que narra na história bíblica. E ele deixou o medo tomar conta de si. Mas a questão que eu tenho a dizer a vocês é: há grandes exemplos bíblicos de pessoas que temeram, mas que também, naquele momento, eles obtiveram a coragem do Senhor. E é o que eu quero te dizer hoje. Não tema diante das situações que te amedrontam. Não tema diante das situações duvidosas, daquilo que você não sabe o que vai acontecer ou não. A questão é o que você faz diante desse medo, desse momento amedrontador. É você confiar em Deus, depositar sua confiança e receber na graça dele a força, a confiança, a coragem que você necessita para vencer essa batalha. Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Não deixe que essa crença limitante te limite de viver o novo de Deus. Porque o novo de Deus, ele sim, ele contradiz aquilo que está na nossa mente. O novo de Deus é muito maior do que cabe na nossa imaginação. Mas é por isso que Deus quer que você confie, porque ele vai te colocar em lugares muito maiores do que você imagina. Mas para atingir um novo nível, você precisa atingir um novo nível de coragem, de ousadia, um novo nível de amor, de fé, um novo nível como ser humano. Então Deus vai te esticar no mais alto nível possível, a ponto de você assumir essa nova posição, esse novo nível que Deus está te querendo entregar. Então hoje confie nele, deposite a sua confiança nele. Não deixe que essa crença limitante em relação ao medo do novo, daquilo que você tem dúvida, te limite de viver essas coisas. Deus tem algo superior para você. E olha o que ele diz nas Escrituras: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. De modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Não te espantes diante deles, outras nações, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Tudo é um teste. Até Abraão temeu em determinado momento. Por quê? Porque ele não enxergava o que iria acontecer. Mas ele optou por algo, confiar no Deus que estava ao lado dele. Até Moisés temeu. Moisés temeu falar com o povo, Moisés temeu falar com o faraó, Moisés teve muito medo. Ele realmente era um cara muito medroso. No entanto, ele conseguiu atingir um nível mais alto,
onde ele foi um grande profeta de Israel, um dos maiores que já passaram pela nossa terra. O cara teve fé, o cara realizou milagres. Por quê? Porque ele decidiu receber a confiança em Deus, porque ele decidiu entregar o medo dele ao Senhor e viver a vida de coragem que Deus estava propondo para a vida dele. A vida de fé que Deus estava propondo para que ele vivesse. E hoje entenda isso. Finalizando esse vídeo hoje, entenda pela Bíblia, não tema, não tenha medo do que você não enxerga. Só viva pela fé. Não queira enxergar as coisas. Aquilo que Deus quiser que você enxergue, Ele vai te dar a graça de enxergar. Mas, apesar de todas as circunstâncias, situações, tudo que vier, confie. Apesar de tudo que Deus propõe em sua vida, confie, porque é nisso que você vai atingir grandes níveis como Moisés, Abraão, Elias, como Davi e tantos outros atingiram. Foi por confiar no Senhor que um Deus grande e tremendo estava falando com eles. Eles viveram isso e você hoje tem a chance de viver em fé, em confiança. Então, entregue sua vida nas mãos de Deus, porque Ele tudo fará. Que Deus possa te abençoar. Mande esse vídeo para quem você acha que necessita de uma coragem esse do Senhor. É pela palavra. É pela palavra que ela virá ao coração dessa pessoa e dará coragem e força para ganhar, para vencer diante das batalhas e medos e situações amedrontadoras que aparecerem em sua vida. Que Deus possa te abençoar muito, possa te levar a esse novo nível que Deus quer em sua vida. Curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. Deus possa te abençoar.